servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode sentar. Este mês de maio é o mês da família, né? E os irmãos estão aqui trabalhando todos os domingos, né, pastor? É isso? O último domingo nosso é o primeiro que a gente está fazendo. Esse é o primeiro? Amém, graças a Deus, né? E então nós vamos falar um pouquinho sobre este tema, família. E o tema que eu dei para esta mensagem: lições de vida da família de uma viúva. Então vamos aprender um pouco aqui nessa noite, tirar algumas lições deste texto, e que o Senhor ele possa falar ao seu coração, né, na sua vida nessa noite, através da sua palavra. Amém, Senhor. A primeira coisa que eu quero falar, irmãos, a primeira lição que eu quero tirar aqui desse texto para nós, é que lares que temem a Deus estão sujeitos a perdas. Amém? Lares que temem a Deus estão sujeitos a perdas. Então esse texto diz que essa mulher, ela foi ao encontro de Eliseu relatar uma situação muito difícil que ela estava enfrentando. Uma forte crise que ameaçava os seus próprios filhos. Ela chega então ao profeta Eliseu relatando a sua situação, que seu marido havia morrido e lhe deixado uma dívida, e agora os seus credores haviam vindo para receber a dívida, e como pagamento da dívida, ele queria levar, os seus filhos. Segundo alguns comentários que eu li, diz que a tradição judaica diz que o marido dessa mulher era Obadias. Se nós formos ali em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver uma menção sobre este homem. Ele era um mordomo de Acabe, que nos dias da perseguição de Jezabel contra os profetas do Senhor, diz ali que ele escondeu 100 profetas em uma caverna, de 50 em 50, ele escondeu e sustentou com água e pão esses homens de Deus. Então, há até quem diga que ele contraiu essa dívida, providenciando alimento para esses profetas, Mas isso nós não podemos saber
deixara sua esposa com essa dívida. E agora, os seus filhos estavam ameaçados serem levados por seus credores como pagamento da dívida. Esta prática, ela era prevista na lei de Moisés, né? Que a dívida poderia ser paga até mesmo com a própria vida. Mas quando ela foi a Eliseu, no versículo 1, ela foi até o profeta Eliseu e ela se apegou a duas coisas. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu já ouvi uma vez alguém pregar e falar sobre este homem com um tom de crítica, dizendo: não era um bom administrador, não era um bom marido, morreu, deixou a esposa numa situação difícil. Vocês acreditam que eu já ouvi isso? Deixou a esposa numa situação difícil. Mas, irmãos, essa mulher, ela diz que o seu marido temia ao Senhor. E ela se apegou nisso. Ela se apegou em duas coisas: meu marido era teu servo e ele temia ao Senhor. Temer ao Senhor naqueles dias era quase que uma raridade, né? Porque os reis, geralmente, a maioria dos reis, eles reinaram de uma forma alienada de Deus. A maioria dos reis conduzia a nação para a idolatria. Se nós estudarmos a história dos reis, quando nós lemos a história dos reis, nós percebemos, nós vamos ver que na maioria das vezes, quando um reinado se acabava, que relata ali a história do reinado de certo rei, diz o quê? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, de todos os reis que Israel e Judá tiveram, a maioria deles não andava alinhado de forma espiritual com o Senhor. E faziam o que era mal aos olhos de Deus. Apostasia, idolatria, pecado de todas as formas. E assim a nação ia caminhando para o distanciamento, para a falta de temor a Deus, para a apostasia. E a palavra do Senhor diz então que este homem, ele temia, ele era um servo de Deus. Um daqueles provavelmente que não dobraram os seus joelhos a Baal. Um daqueles que o Senhor disse para Elias: olha, eu tenho 7.000 que não se dobraram, que não se renderam a Baal e que temem, que servem ao meu nome ainda. Então, nós podemos entender que muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades familiares, quando a nossa família ela está envolvida em alguma situação difícil, muitas vezes nós questionamos ao Senhor: por que isso está acontecendo com a minha família? Mas muitas vezes o que está acontecendo é justamente porque nós tememos a Deus. Lares que temem a Deus, lares que servem ao Senhor, estão sujeitos a passar por todos os tipos de crises. Essa mulher, ela estava passando por uma crise terrível. Eu acredito que não só ela, porque a nação vinha de um período, de muito sofrimento, um período de seca. Houve ali um
Então eu acredito que não só essa mulher estava passando por uma crise, mas quem sabe muitas outras famílias ali estavam também passando por uma crise, por um momento de dificuldade, por um momento de luta. E às vezes nós questionamos a Deus quando nós estamos passando por dificuldades em nossa casa, quando nós estamos passando por dificuldades na nossa família, nós questionamos a Deus, Senhor, mas por que isso está acontecendo com a minha família? Se eu temo ao Senhor, se eu sou uma pessoa que oro, que busco a Deus, que procuro agradar ao Senhor, por que essas coisas estão acontecendo na minha casa, no meu lar, na minha família? Lares que temem a Deus estão sujeitos a percas. Perdas e percas. Perdas no sentido material e percas em um sentido mais profundo, como nós vemos aqui que essa mulher, ela tinha passado. Mas às vezes o motivo é porque justamente nós tememos a Deus. E a nossa família, ela se torna alvo de Satanás. A nossa família, ela se torna alvo do diabo. E ele procura de todas as formas atingir a nossa família. Ele procura de todas as maneiras. Nós vemos claramente isso na história de Jó. Sua família, sua casa, seus bens foram alvos de Satanás. Por quê? Simplesmente porque ele temia a Deus. Então, lares que servem ao Senhor, lares que temem a Deus, homens que temem a Deus estão sujeitos às crises, às percas e às tragédias que acontecem. O Salmo de número 33, versículo 18, diz que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Nós temos este conforto no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz, que aqueles que temem ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre ele e esperam na sua misericórdia. O cuidado de Deus na vida da família deste homem aqui, que havia morrido, dessa história que a palavra de Deus ela nos relata, o cuidado de Deus vai além da sua morte. O homem não estava mais ali para cuidar dos interesses da sua casa, mas o Senhor cuidou, o Senhor manifestou a sua graça, o Senhor manifestou a sua misericórdia na vida daquela família. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Senhor disse para Moisés: Moisés, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Amém. E a misericórdia do Senhor foi além da morte daquele homem, porque o Senhor cuidou daquela situação na vida daquela família. Amém. Sujeita sim às calamidades da vida, assim como nós estamos sujeitos a passar por todos os tipos de crises, de calamidades. A nossa família não está isenta dos males deste mundo, porque nós tememos ao Senhor, mas nós podemos ter a certeza em nosso coração, irmãos, que a misericórdia de Deus, ela estará presente na vida, na família daqueles que temem ao Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, a misericórdia de Deus estará presente na vida daqueles que temem ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite: você teme a Deus? Amém. Você teme a Deus? Confie que Ele está cuidando da sua família. Amém, Senhor. Eu acho que
uma das coisas, né, que mais preocupa, vou dizer assim, vou usar essa palavra, vou falar de nós, irmãs. Eu acho que uma das coisas que mais preocupa as nossas vidas, nos deixa pensativas nesses últimos dias, é pensar que Deus, Ele pode nos levar e nós deixar os nossos filhos neste mundo. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar na misericórdia do Senhor, que Ele cuida. Que Ele cuida da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Amém, Senhor. Então esta é a primeira lição deste texto. Estamos sujeitos, né? Como servos de Deus, estamos sujeitos às perdas, às crises, né? E quando eu me refiro a crise, quando eu falo crise, eu me refiro em todas as áreas da vida. Não uma crise somente financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós estamos sujeitos a passar, mas nós também podemos ter no nosso coração essa certeza que a misericórdia de Deus está sobre nós. Amém. Está sobre a nossa casa. Aleluia. A segunda lição, no versículo 2, a segunda lição, Deus cria possibilidades do nada. No versículo 2, Eliseu perguntou: que hei de fazer? Se Deus perguntasse para você nessa noite, se Deus perguntasse para você nessa noite, o que hei de fazer por sua família? O que você responderia? Eliseu não deu tempo para essa mulher responder. Ele fez uma pergunta e já perguntou de novo: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo a mulher, ela não tinha nada em casa, apenas uma pequena botija de azeite, que para ela era nada. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, quando nós estamos envolvidos em uma situação de medo, de pavor, de desespero, a nossa perspectiva reduz. Tudo que nós conseguimos enxergar é nada. Quem já passou, irmãos, por uma situação difícil na sua casa? Que você olhava para todos os lados e você não via nada. Alguém já passou por isso? Pode levantar a mão. Quem já não passou por isso? Olha quantas pessoas. Quem já não passou por uma situação assim em sua casa, de olhar para todos os lados e não ver uma saída? Tudo que você olha se resume a nada diante do problema, da situação tão grande que você está enfrentando. Mas Deus, Ele cria
Deus queria fazer mais dentro daquele lar. E então Eliseu diz: me diga, me declare o que você tem em casa. E ela então disse: aos olhos dela aquilo não era nada. Eu não tenho nada a não ser uma pequena botija de azeite. Então Eliseu deu a ordem para ela. Quero dizer para vocês, irmãos, nunca diga que você não tem nada. Porque aos seus olhos, aos nossos olhos humanos, pode ser nada, mas aos olhos de Deus é suficiente para Ele realizar um milagre. Glória a Deus. Que muitas vezes eu e você estamos pedindo pela nossa família. Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Ele é um Deus que do nada criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas. Paulo escreveu aos Romanos: Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia! Tu és poderoso, Senhor. Ele é um Deus que Ele não precisa de nada para operar um milagre se Ele quiser. Aleluia! Porque do nada Ele chama as coisas como se elas não, as coisas que não existem, como se elas existissem. É este Deus que você serve, é este Deus que você teme, é este Deus que você clama. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! A esperança para a sua família, a esperança para a sua casa, não importa o problema, a situação, a dificuldade que você se encontra, a esperança para você, porque o Deus que você serve é um Deus que do nada criou o mundo. Amém, E Senhor. mesmo que você olhe e não veja nada, Deus é poderoso para fazer, e Ele fará o Glória que a for Deus. preciso para Aleluia. abençoar a sua família, Bendito seja mesmo Deus. quando você achar que você não tem nada. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. E Ele está aqui nessa noite para fazer um milagre na sua família. Amém, Senhor. Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua casa. Ele está aqui nessa noite para abençoar o teu lar. Amém, Senhor. Porque Ele é um Deus abençoador. Amém? Amém, Senhor. A terceira lição, versículo 3. Na casa dos vizinhos também há vasos vazios. O versículo 3 diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as outras famílias e nós pensamos que a outra família, ela não tem problemas, ela não tem crise. Muitas vezes nós olhamos, para outras famílias, nós pensamos: puxa, que família perfeita, né? Aparentemente não tem crise, não tem problemas, não tem dificuldades, os vasos estão todos cheios, os filhos são uma bênção, há saúde, há prosperidade, e nós olhamos, parece que é a família perfeita. Mas nós vemos aqui que na casa dos vizinhos daquela mulher havia o quê? Muitos
vasos vazios. E não eram poucos, eram muitos. Eram muitos vasos vazios. Então, na família dos outros também tem problemas. Não é só a nossa família que passa por problemas. Não é só a nossa família que passa por tribulações, por provações. Não é só a nossa família que está sujeita às calamidades. A família dos nossos vizinhos, no modo de falar, né, irmãos? É claro que a gente não fica, né, bisbilhotando a família dos vizinhos. É só um modo de falar. Também existem problemas. Também existem vasos vazios, vasilhas que não têm azeite. E nós estamos vivendo em época em que a família, ela tem sido brutalmente atacada pelo diabo. Raramente há uma família que não esteja passando por algum tipo de crise, pastor Elias. Geralmente, quando nós conversamos com as pessoas, o que é que nós ouvimos? Não é verdade? Problemas de todos os tipos. Problemas de todas as naturezas. Problemas e mais problemas. A família dos outros também passa por problemas. Também há vasos vazios, também há muitas vasilhas vazias, principalmente no meio cristão. As famílias cristãs, os lares cristãos, têm sido alvo de Satanás. Satanás tem trabalhado muito para destruir, para atingir. Ele tem feito esse trabalho de uma forma árdua, e ele tem atacado de todas as formas, de todas as maneiras. Mas o apóstolo Pedro escreveu aos seus leitores, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 9, ele disse: resistam firmes na fé, que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. As outras famílias também estão passando por crise, mas Deus contemplou a sua família com um milagre. Acredite, mesmo em meio a tantos problemas, a sua família está sendo contemplada pelo milagre de Deus. Amém, Senhor. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, porque mesmo em meio a tantas crises e dificuldades, Deus está contemplando a sua família com um milagre. Amém, Senhor. Na casa dos vizinhos havia muitas vasilhas, mas Deus fez um milagre naquela casa, e Deus encheu todas as vasilhas daquela viúva. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo em meio a tantas dificuldades que talvez você e a sua família tenham enfrentado, acredite, Deus está enchendo as vasilhas da sua casa. Amém, Senhor. Deus está sustentando a sua família. Deus está abençoando o seu lar. Olhe para as coisas boas que Deus tem feito no meio da sua família. Amém. Glória a Deus. Há lutas, há dificuldade, há problemas, sim, mas veja o milagre de Deus. Amém, Senhor. Quantos milagres Deus tem feito na minha casa, irmãos? Às vezes eu quero focar para as lutas. Às vezes eu quero enxergar as dificuldades, os problemas. Mas quando eu olho pelos olhos da palavra de Deus, nessa tarde mesmo, ao preparar essa mensagem, eu agradeci ao Senhor. Obrigado.
milagres não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque eles não temem a Deus. Mas você que teme ao Senhor, a misericórdia de Deus está sempre ali. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus está sempre te socorrendo, o Senhor está sempre te abençoando, o Senhor está sempre abrindo a porta. Guarde isso no seu coração. Amém, Senhor. Acredite que Deus está fazendo milagres na sua vida. Se Ele não está fazendo hoje, Ele já fez no passado. Se Deus tem te concedido tempo de refrigério na sua família, mas eu tenho certeza que no tempo da sua aflição, Deus já encheu muitas vasilhas dentro da sua casa também. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louve ao Senhor por isso. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. E para finalizar, o último tópico: as crises internas devem conduzir a família à unidade. Versículos 4 ao 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, não, aqui já é o 7, né? Eu pulei. Então, do 4 ao 6. Então entra e fecha a porta sobre ti e os seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. A lição, irmãos, que eu tirei desses versículos é que as crises familiares que nós passamos devem conduzir-nos à unidade familiar. Amém. As crises na vida de uma família cristã têm o objetivo de unir e não dividir. Eles trabalharam juntos. Os filhos levando os vasos e a mãe derramando o azeite. E o filho trazia um vaso e a mãe enchia aquele vaso. E o outro filho trazia mais um vaso e a mãe enchia aquele vaso. E vinha o outro filho, trazia mais um vaso e a mãe enchia aquele vaso. Assim foi até que todos os vasos estavam cheios. Então o azeite parou de jorrar. O objetivo de Deus é unir e não dividir. Existem coisas que Deus quer trabalhar no interior da nossa casa de portas fechadas. É para a nossa família. Foi a ordem que Eliseu deu para a mulher: vai, entra e fecha a porta, somente você e os seus filhos. Mas eles trabalharam em mutualidade. Eles trabalharam juntos, até que todas aquelas vasilhas foram cheias, e o azeite parou então de derramar. Uma fatalidade havia acontecido naquela família, mas a imagem que ela guardava do seu marido era de um homem temente a Deus. Os filhos dela estavam ameaçados, mas enquanto o milagre acontecia, eles trabalharam unidos neste propósito, porque este é o propósito de Deus: unir a família. Amém, Senhor. A cada luta que nós enfrentamos, a cada dificuldade que nós vivemos, devemos sair dela mais unidos do que quando entramos. Amém, Senhor. Porque as crises, as lutas, os problemas, muitas vezes eles têm a tendência de dividir uma família, de colocar um contra o outro. E é
diabo quer, e é isso que o diabo faz. Ele joga um contra o outro. Quando nós passamos por alguma luta em nossa casa, nós devemos ter isso em mente. Devemos nos unir. Devemos perseverar em unidade. Jesus disse algo muito sério em Mateus 12 e 25. Ele disse que um reino, ou uma casa, ou uma cidade não dividida não subsistirá. Verdade. Isso é sério, irmãos. Seja em qualquer sociedade que a gente estiver incluído, Jesus disse que um reino, uma casa, ou uma cidade, ou qualquer uma outra coisa, dividido não pode subsistir. O objetivo de Deus é unir. Quem divide é o diabo. É ele que luta para colocar a família um contra o outro. É ele que luta para colocar a divisão dentro da família. Mas o propósito de Deus é unir. É unir essa família. Cada vez mais é trabalhar no interior dessa família, para que cada vez mais ela esteja no centro da vontade de Deus. Amém, Senhor. Não permita que as crises familiares semeiem a divisão dentro da sua família. Busque em oração o propósito de Deus. A vontade de Deus é esta, desde sempre, que a família viva unida. Amém, Senhor. Que a família viva em união. Esse é o propósito de Deus. Porque assim é a grande família de Deus que Cristo nos inseriu. Amém, Senhor. Glória a Deus. Assim vive a família de Deus, que Cristo nos trouxe para ela, em unidade. Como diz a palavra de Deus, que todo o corpo, ele trabalha para o crescimento mútuo, em amor, bem ajustado. Um dia, nós tínhamos uma dívida com Deus. Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário. Glória a Deus. Nos trouxe para a sua família. Amém, Senhor. Nos fez tornar filhos de Deus. Aleluia. Irmãos de Cristo, participantes desta herança. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. A nossa família, irmãos, ela é uma pequena representação da grande família que Cristo nos trouxe e nos inseriu, que é a família de Deus. Amém, Senhor. Então eu quero encerrar essa palavra nessa noite, deixando essas lições da vida desta família, da família desta viúva. Que lares que temem a Deus estão sujeitos às percas. Que nós nunca devemos pensar que é o fim, que não temos nada. Nós não somos a única família do mundo que passamos por provações. Os nossos irmãos em Cristo também estão passando pelas mesmas provações que nós. E que o objetivo, o propósito de Deus, através das nossas lutas, é nos unir. Amém, Senhor. Como família que Ele